Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Nós estamos, meus irmãos, mais uma vez aqui para ministrarmos as lições da revista Compromisso. Esse trimestre, primeiro trimestre de 2025, a revista Compromisso é essa, né? A monarquia em Israel. Estaremos estudando nesse trimestre os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, tá? A nossa leitura diária. Ela começou em Deuteronômio, capítulo 17, dos versos de 14 a 20, e se estendeu no livro de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 10. Então, quem leu, tá certo? Ou quem irá ler esses textos, vai entender que é básico, tá certo? É bem simples de se entender, e os textos são bem detalhados, não tem muito mistério nisso aí. Tá certo? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos que estão aqui é que esses vídeos que nós aqui postamos, eles, em hipótese nenhuma, eles podem substituir a sua ida à Escola Bíblica Dominical, a sua EBD, tá certo? São vídeos que nós fazemos porque nós amamos a obra de Deus, amamos o Senhor e queremos, na verdade, sermos instrumento nas mãos dele. Então, esses vídeos, eles servem somente para que você acompanhe, tá certo? Tire algumas dúvidas e ajude o seu professor no domingo lá na EBD, perguntando o que você não entendeu, questionando o que está sendo explicado e também ajudando o seu professor a dar, né, a ministrar uma aula bem agradável a todos. Tá? Então, assim, o texto base dessa lição está lá em 1 Samuel, capítulo 8, o verso 7, onde esse texto ele diz que Deus falando a Samuel, dizendo que Samuel não se preocupasse, porque o povo não está rejeitando a Samuel, está rejeitando a Deus. Samuel ficou preocupado porque Samuel pensou, no texto de 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, Samuel pensou que o povo estava rejeitando ele. Então Deus falou a Samuel, vamos ler o texto, onde Deus disse a Samuel, não se preocupe não, o povo não está rejeitando você, o povo está me rejeitando, rejeitando a mim, né? Então, vamos abrir aqui em 1 Samuel, capítulo 8, o verso 7, que diz o seguinte: O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Então Deus ele falou para Samuel claramente, não se preocupa não, tá? Esse povo não está rejeitando você, esse povo simplesmente, eles não querem que eu reine, eles querem que um rei esteja à frente deles, um homem esteja à frente deles, tá? Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude e nos faça entender a sua palavra, né? Estamos aqui simplesmente falando da palavra de Deus e só o Espírito Santo pode fazer com que nós venhamos a entender, tá? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e nessa hora nós te pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar a tua palavra em nosso coração, que essa palavra, ó Deus, ela venha frutificar, que ela venha multiplicar, que pessoas que irão assistir esse vídeo possam compreender a tua palavra e, em primeiro lugar, glorificar o teu nome. Dá-nos a tua paz, perdoa os nossos pecados, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o título da lição é esse aqui, ó, Escolhendo a forma de governo. Escolhendo a forma de governo, tá? Então, a introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: antes da gente continuar, se vocês ouvirem barulho de carro, moto, alguém gritando, enfim, é porque nós estamos gravando aqui da varanda da nossa casa. Tá? Então, aqui na rua passa muitas pessoas, passa carro, e espero que todos entendam que o barulho está vindo externo, tá bom? Mas não vai prejudicar nada na atenção e nem na administração da palavra. Em Deuteronômio capítulo 17, verso 14 a 20, observamos que a escolha de um rei deveria ser feita pelo Senhor. Está lá em Deuteronômio 17, 15. E não pela vontade popular. Deus era que deveria mostrar o momento certo de um rei reinar sobre o seu povo. Não o povo
exigir um rei, como fizeram. Tá? A escolha do povo não foi das melhores, e isso causou inúmeros problemas no futuro dos israelitas. Deus tinha escolhido um rei, e iremos mergulhar nas narrativas de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, e descobrir esta e outras lições. Então, os livros que nesse trimestre nós iremos estudar, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. A tradição cristã aponta que o autor de 1º e 2º Samuel foi o profeta do mesmo nome, no caso Samuel. Samuel foi quem escreveu os livros de 1º e 2º Samuel. Estes livros testemunham de uma época de transição, quando Israel deixa de ser uma teocracia. O que é teocracia? Um governo divino. É Deus que governa o povo, tá? E passa para a monarquia, um governo humano, um governo de um monarca, semelhante aos países vizinhos. Eles viram os países vizinhos, invejaram os países vizinhos e quiseram ter reis como os países vizinhos tinham. 3 personagens do Antigo Testamento são enfatizados: Samuel e os reis Davi e Saul. Nessa primeira lição, nós iremos falar sobre Samuel, que era o profeta, né? E sobre Saul. Davi ficará para as próximas lições. Os livros de 1º e 2º Reis relatam as carreiras dos reis de Judá e de Israel, iniciando com o rei Salomão e seguindo até o fim do estado de Judá, por ocasião do cativeiro babilônico. Os livros de 1º e 2º Crônicas dão muita importância ao templo e a tudo que é relacionado a ele. Então, o início da lição já mostra o que nós iremos ver pela frente, tá? O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o último juiz de Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3. O livro de Samuel sucede o período final dos juízes, deixando o governo teocrático para o monárquico, né? Yahvé, no caso o Senhor, governava o seu povo por meio dos sacerdotes, juízes e profetas, seus representantes legais e intermediários na teocracia. Então Deus, a própria palavra diz, né? E Deus na antiguidade falava através dos seus profetas, falava através dos seus videntes, que eram os profetas, né? Falava através dos sacerdotes ao povo, né? O livro de Juízes encerra alertando que o povo fazia o que bem entendia. E se na teocracia o sistema de governo era divino, na monarquia seria humano. E esse período começa com o nascimento de Samuel. Então nós vamos ver a questão do nascimento de Samuel. Antes de Samuel existiu o profeta Eli, né, o sacerdote Eli, os seus filhos, Ofni e Finéias. E nós vamos ver no decorrer da lição o que foi que aconteceu com esses personagens. Ana era uma das esposas de Eucana. Ela não tinha filhos e isso fez com que sofresse nas mãos de Penina. Só para vocês entenderem, né? Eucana era um homem e esse homem tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher normal, era uma mulher que tinha filhos, era mãe, enfim. Já Ana, ela era estéril, tá certo? Com quem Eucana tinha filhos, no caso Penina. Eucana amava Ana e uma vez por ano ia a Siló para adorar o Senhor e dava a cada uma a porção do seu sacrifício. Porém a Ana dava o dobro, pois ele não se conformava em não ser mãe, pois ela não se conformava em não ser mãe. Então ele a amava e ele dava uma porção do sacrifício a cada esposa. Porém, a Ana, ele dava a porção dobrada, né? Porque ele entendia que ela era muito triste e angustiada porque não podia ser mãe. Adorando em Siló, Eli, que era o sacerdote, estava sentado junto a um pilar no templo, quando Ana, amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente, pedindo-lhe um filho. Ana foi até onde estava o sacerdote Eli, e ali ela orou a Deus, pedindo que Deus lhe concedesse um filho. Fez então um juramento para que ele atentasse para o seu sofrimento. E caso fosse atendida, seu filho seria consagrado para o ministério, e seu cabelo não seria cortado. Podemos aprender uma grande lição com Ana.
devemos consagrar nossos filhos ao Senhor. Veja bem, a consagração que Ana fez a Samuel foi uma consagração radical, a gente pode dizer assim. Ela disse que se Deus atendesse a sua petição, e ela tivesse um filho, ela iria doá-lo a Deus. Ela ia entregar esse menino a Deus. A lição, ela diz o seguinte, que nós devemos consagrar os nossos filhos a Deus. O que é consagrar? É dedicar, né? A igreja evangélica, ela tem o costume, a prática, de levar as criancinhas recém-nascidas, com poucos meses de vida, com poucos anos de vida, para serem consagradas ao Senhor. Nós não batizamos crianças, que a palavra não menciona isso. O batismo é para pessoas que têm raciocínio, consciência do que estão fazendo e por que estão fazendo aquele ato do batismo, participando daquele ato do batismo. No caso de crianças não têm uso de razão, são os pais que levam e consagram a Deus. Então, para que isso fique bem claro. Ana orou tanto que o sacerdote ali pensou que ela estivesse embriagada. Essa situação é interessante. Ela orava silenciosamente, só movia os seus lábios. Quando ele olhou para ela, ele entendeu, ele pensou que ela estava embriagada e a repreendeu. Quando na verdade andava atribulada, o Senhor, lembrando-se de Ana, atendeu sua petição e ela ficou grávida. Deus ouviu a oração dela e ela engravidou. Às vezes, as nossas orações são rasas, superficiais e automáticas. Oração é relacionamento, comunhão e intimidade com o Senhor. A exemplo de Ana, Samuel nasceu. Seu nome reflete bem o sentido de sua própria história. Eu o pedi ao Senhor. Então, o nome reflete, o nome Samuel reflete isso. Eu pedi ao Senhor. Tá? Então, Ana pediu a Deus um filho. E quando ela conseguiu essa graça, essa bênção, ela colocou nele o nome de Samuel e dedicou ele ao Senhor, consagrou ao Senhor. Novamente, Elcana com sua família se preparava para adorar ao Senhor em Siló. Ana ficou em casa e esperou que Samuel fosse desmamado, para que ele fosse apresentado ao Senhor e que por lá ficasse e servisse perante o sacerdote Eli. Então, Ana, ela não foi nesse período para a festa, para a consagração, para a dedicação, porque ela estava esperando, ela decidiu esperar o menino ser desmamado, para que ela pudesse ir com ele e ele ali ficasse, servindo ao Senhor junto do sacerdote Eli. Muitos dizem que irão dedicar a vida dos filhos ao Senhor, todavia, não é o que observamos hoje. Os filhos hoje são preparados para serem os melhores profissionais antes de serem missionários. Muitos têm negligenciado a educação espiritual dos seus filhos. Pedem a Deus e consagram ao mundo. Essa é uma realidade de muitos. Pedem a Deus e consagram ao mundo. A gente analisar isso aqui direitinho, o que a lição está querendo dizer para a gente pode analisar o seguinte. A gente dificilmente vê pais, pai e mãe, dizendo assim, eu queria que meu filho fosse um missionário. Eu queria que meu filho fosse um pastor. Eu queria que meu filho servisse a Deus. Não. Nós só vemos os pais e as mães dizendo o seguinte, eu queria que meu filho fosse um engenheiro. Eu queria que meu filho fosse um advogado. Eu queria que meu filho fosse um grande psicólogo. Mas nunca consagram para quererem que eles sirvam a Deus. Então, nós pedimos a Deus e consagramos ao mundo. Isso é uma realidade. Isso é o que a palavra diz. Diferentemente de Ana. Ana pediu a Deus e disse, o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele totalmente ao Senhor. E assim ela fez. Ana pede um filho e consagra para viver em juventude para o Senhor. 1 Samuel 2, 18. Samuel andava com Deus e ouvia a sua voz. E o próprio Eli reconhecia isso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, 18b. Lembra uma situação que o menino estava num determinado local, estava deitado, Eli estava perto dele, né? E o Senhor chamou o menino pelo nome, por 2 vezes, Samuel, Samuel. Samuel pensava que era Eli que estava chamando ele. E ele ia lá, se levantava, ia lá em Eli e perguntava, diga, Senhor, eu estou aqui. E Eli disse, eu não lhe chamei. Ao ponto de Eli identificar que era Deus que estava chamando o menino. Tá?
Samuel crescia e o Senhor com ele estava. E foi ele reconhecido como profeta por todos. Quando andamos com Deus, as pessoas ao nosso redor percebem e somos confirmados perante todos que, de fato, estamos andando com Ele. Isso aqui é uma questão interessante, porque na verdade é isso mesmo. Muitas pessoas, quando nós andamos com Deus, muitas pessoas elas identificam que nós somos servos ou servas do Deus Altíssimo. Mas muitas vezes nós estamos andando com Deus, fazendo a sua vontade, e os invejosos de plantão estão prontos ali para as críticas, dizendo que você quer ser santo demais, que você quer ser sábio demais, que você é perfeito, que você não tem erro, que você condena os outros. Meus irmãos, a palavra de Deus ela diz que as obras infrutíferas da carne, elas precisam ser condenadas. Nós estamos vivendo um tempo hoje, um período da raça humana, em que o certo virou errado e o errado virou certo. Eu estive vendo semana passada uma menina que no auge aí dos seus 17, 18 anos era virgem e se reuniu com as suas amigas de colégio e as meninas zombaram dela, dizendo, perguntando, indagando por que ela com 18 anos ainda era virgem, como se isso fosse uma credencial para você ser maior de idade. A virgindade é algo que tem de ser preservado até o dia do casamento. E se alguém, por algum acaso, um rapaz, perdeu a virgindade aí com alguma moça, homem, se case, pelo amor de Deus. Resolva a situação. Porque você tem de ser homem suficiente para tirar a virgindade de uma menina e também tem de ser homem suficiente para se casar com ela e honrá-la. É o que está acontecendo hoje dentro, inclusive, das igrejas. Jovens se prostituindo, fornicando e tomando Santa Ceia normalmente, e na igreja normalmente, tocando instrumento normalmente, pregando e cantando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E isso é muito sério e precisa ser consertado. O segundo ponto da lição diz o seguinte: servindo a arca em vez do Senhor. Está lá em 1 Samuel 4 e 6, capítulo 4 e até o capítulo 6, né? Onde estamos depositando a nossa confiança? Isso é uma pergunta. Quando lemos os capítulos 4 a 6 de 1 Samuel, deparamos com um forte inimigo dos israelitas, os filisteus. Destarte, mesmo sabendo que humanamente era impossível vencer os filisteus. O que levou o povo à derrota foi o seu afastamento de Deus, que culminou na sua idolatria. Não eram os filisteus que eram poderosos, era o povo que estava se afastando daquele que é poderoso. Se vocês prestarem atenção mais à frente, acredito que em algumas lições isso vai ser mencionado, mas se vocês analisarem, Davi, que foi o sucessor de Saul, né, o primeiro rei de Israel, Davi ele foi desafiado por um grande guerreiro israelita, um grande guerreiro filisteu, chamado Golias. E todos os homens olhavam para aquele homem como sendo uma máquina de guerra, uma máquina de batalha. Ninguém conseguia vencer Golias. E ele conseguiu penetrar na cabeça de todos eles, na mente de todos eles, e dizer que ninguém tinha vencido ele. Mas Davi, ele confiava em Deus e disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, não eram os filisteus que eram fortes, era o povo de Deus que tinha se afastado de Deus. Você pode ter dinheiro, fama, armas, carros, mansões, vocês podem ter o que vocês imaginarem. Se tudo isso que você tiver estiver nas mãos do Deus Todo-Poderoso, está tudo certo. Agora, se você tiver tudo isso e você não tiver a confiança no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, isso é como se fosse palha queimada, jogada ao vento. Não serve de nada. Os filisteus massacraram Israel e o povo ainda pensou que Deus os abandonara. Na cabeça deles, o que faltava era a presença da arca no meio da batalha. Com ela a vitória seria certa. Mandaram buscá-la em Siló,
cuidada pelos filhos de Eli. A arca era sinônimo de vitória. Os filisteus tremeram a saber que ela estava na batalha. Eles conheciam bem o que ela representava, e isso certamente os deixou atemorizados. A arca, naquela época, ela simbolizava a presença de Deus. Hoje nós não podemos imaginar dessa forma. Hoje não existe objeto, não existe arma, não existe medalha, não existe livro, não existe nada que venha substituir a presença de Deus. A presença de Deus, ela é única. A presença de Deus, ela é viva e eficaz. Não tem utensílio, não tem amuleto que venha trazer a presença de Deus para perto da gente. Tem pessoas que pensam que a Bíblia aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou no Salmo 90, vai afastar o inimigo da tua casa. Meu amigo, a Bíblia, ela, em cima de uma mesa, de uma cadeira, de um móvel aberto, ela é um livro. Agora ela dentro do coração do homem. Ela é a boca de Deus falando diretamente ao coração do homem. Aí ela tem validade, aí ela tem força, aí ela tem poder. Mas ela aberta em cima de um livro, em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, em cima de um estante, é simplesmente um livro. Não vai afastar mal olhado, não vai afastar demônio, não vai afastar nada disso não. Não perca tempo com isso. Leia a palavra para que você possa se fortalecer contra as astutas ciladas do diabo. A religiosidade nos faz pensar que objetos, lugares e sacrifícios são símbolos de uma vida com Deus. No entanto, somos apenas instrumentos usados por Deus para anunciar a sua mensagem. Não há poder em nós e nem no que usarmos para o serviço do reino. Esse entendimento faltava para o povo de Israel e isso os levou à derrota novamente. Por consequência, o número de mortos foi 5 vezes maior. Levaram a arca e os filhos de Eli foram mortos. De idade avançada, Eli também morreu. E antes disso acontecer, seu coração estava temeroso por causa da arca. Então não existe objeto, não existe amuleto, não existe nada que venha substituir a presença de Deus, representar a presença de Deus. É a nossa vida que representa a presença de Deus. Temos de ter a presença de Deus em vida, na nossa vida, para que as coisas comecem a se encaixar, a se alinhar. O curioso é que todos estavam preocupados com a arca, objeto de poder e símbolo de vitória. Contudo, estavam olhando para o lugar errado. Não era a arca a razão das vitórias. Muitos estão presos à religiosidade e não conseguem se desfazer de suas arcas. Carregam-nas para todos os lugares, simbolizando intimidade. Os filisteus temiam a arca pelo que ela representava e não que ela tivesse algum poder. Eles levavam ela pelo que ela representava. Ela representava o quê? Deus. Mas eles não acreditavam que ela tinha nenhum poder. Ao levá-la, tiveram consequências amargas, pois apesar de a terem como um símbolo, foi demonstrado que eles não eram tão poderosos assim. Haja vista que até seus deuses falsos se prostraram diante da arca. Existe uma situação em que deixaram a arca num determinado local, estava próximo da estátua do ídolo Dagon, que era o deus dos filisteus, e por 2 vezes essas estátuas de Dagon estavam prostradas diante da arca. Ou não era diante da arca, era diante de Deus, porque aquela arca, ela representava a Deus. Tá? Então esse foi o nosso segundo ponto. Esse foi o nosso segundo ponto, né? Servindo a arca em vez do Senhor. Esse foi o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto é o caminho da vitória. 1 Samuel de 7 a 10. Capítulo 7 ao capítulo 10. A derrota não aconteceu por causa do exército filisteu, mas por causa da idolatria. Samuel convocou o povo para o arrependimento, chamando-os para se voltarem para o Senhor e abandonarem seus ídolos e que servissem apenas ao Senhor. Não podemos adorar os ídolos. A idolatria nos afasta completamente de Deus.
e somos derrotados pelos inimigos. O contrário disso é que, quando nos arrependemos, somos mais que vencedores. Israel havia sido derrotado, no entanto, a convocação de Samuel para orarem e jejuarem perante o Senhor foi a chave da vitória contra os filisteus, pois o Senhor pelejou em favor deles. Samuel disse: vamos orar e jejuar diante do Senhor. E os filisteus foram derrotados. Quando a pessoa se coloca de joelhos, intercede ao Senhor e entende que o seu refúgio e fortaleza é o Senhor, milagres irão acontecer. Não adianta, meu irmão, meu amigo, você ir bater boca. Nós sabemos que nessa vida nós temos inimigos visíveis, pessoas que nos odeiam, pessoas que não gostam da gente, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que não querem ouvir nem a nossa voz. Então não adianta você estar brigando, discutindo, eu vou tomar satisfação, eu vou fazer isso. Não. O conselho que eu vou lhe dar, e se você estiver vendo esse vídeo e achar interessante o que está sendo falado aqui, compartilhe. Alguém ou algumas pessoas precisam ver isso. Entregue nas mãos do Senhor. Ele sabe resolver melhor do que eu e melhor do que você. Não vá tomar satisfação. Não vá brigar na porta de ninguém, perguntar o que foi que aconteceu. Não vá. Deixa Deus resolver. Da forma que Ele resolveu, garanto a você, é a melhor forma. Você pode ser doutor, você pode ser mestre, você pode ser muito inteligente, você pode ser PhD, você pode ser o que você imaginar. Mas se não for a potente mão de Deus na nossa vida, o anel no nosso dedo, a formatura, o diploma, o PhD, não serve de nada. Então, deixa Deus resolver da forma dele. É bem melhor. Quando nos arrependemos e abandonamos o pecado, o Senhor é misericordioso para conosco e eis que tudo se faz novo. Por isso o arrependimento diário nos faz lembrar que, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido misericordioso, até aqui o Senhor tem sido benigno, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Olha para trás e vê o que foi que aconteceu na tua vida nos últimos 10 anos. Quantos laços de morte aconteceram com você? Quantos livramentos tiveram na sua vida? E você chegou até onde está. É Deus, é a poderosa mão do Senhor, está lá em 1 Samuel 7,12. O povo tem memória curta. O tempo passou e Samuel, já envelhecido, não deixou um sucessor exemplar. Mesmo seus filhos não andavam no mesmo caminho. Isso levou o povo a solicitar um rei para que os governasse, como acontecia nas nações vizinhas. Samuel orientou o povo como deveria ser o rei, mas não deram ouvidos a ele. Existe um ditado popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus, mas isso não é verdade. Não é verdade mesmo. As pessoas têm o costume, de citarem esse ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é isso. A voz de Deus é muito mais calma. A voz de Deus é muito mais precisa. A voz de Deus é muito mais certeira. A voz de Deus é muito mais branda e correta. Precisamos entender isso, meu irmão. Não adianta o que você tem ou o que você é. Adianta a quem você serve. Se você serve ao Deus Todo-Poderoso e você hoje está sendo injustiçado, lembre-se, um dia o sol da justiça vai raiar na sua vida e na minha vida. Deixem falar. Deixem comentar, deixem criticar você, deixem que menosprezem você. Aquele que guarda você, ele não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Ele sabe todos os detalhes, ele escuta conversas que você não escuta, ele escuta planos contra a tua vida que você não escuta. E você só está vivo porque ele tem te abençoado e te livrado. O povo não quis mais um governo teocrático e decidiu que queria um rei e que ele fosse segundo os seus preceitos, e assim foi. Escolheram Saul.
e sabemos como foi o seu reinado, um verdadeiro fiasco. Isso acontece sempre quando deixamos a nossa vontade prevalecer. E o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedi, pois não é a ti que rejeito, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel 8,7 foi o nosso texto base. O povo não queria mais ser governado pelo Senhor. Queria ver de perto um homem governar e passaram a rejeitar o governo divino para substituí-lo por um governo meramente humano. Podemos evidenciar que o crente deve ser submisso em tudo à vontade do Senhor, revelada em sua palavra. Como é que eu sei a vontade do Senhor? Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra e Deus ele vai se manifestar a você. A nossa conclusão. Devemos sempre pedir a Deus orientações sobre as nossas decisões. Precisamos entender que o nosso coração é enganoso e que se não tivermos discernimento espiritual, as nossas escolhas nos levarão para uma direção contrária à do Pai. Por esta razão, para todas as nossas decisões, precisamos consultar o Senhor para saber qual é a sua vontade e não esquecer dos nossos votos feitos a Ele. Buscar a Deus, saber qual é a sua vontade e se fizermos algum voto ao Senhor, não sejamos tardios em cumpri-lo. Cumpra aquilo que se prometeu a Deus e Deus vai abençoar grandemente. Meus prezados, essa foi a nossa primeira lição do primeiro trimestre de 2025. Essa semana nós estaremos postando a segunda lição. Espero que todos vocês meditem nisso que foi falado aqui, meditem, estudem através desse vídeo e vão à EBD para aprenderem mais com seus professores, aprenderem mais na casa do Senhor. Esse vídeo jamais ele poderá substituir a sua ida à EBD. Vá, busque a Deus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor e você vai ver uma mudança de vida radical que pode acontecer ainda hoje. Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar a todos, que todos tenham uma semana, uma noite, um dia, uma tarde de bênção e de paz, que Ele possa nos abençoar.